Deus seja sempre louvado. Título desta mensagem: Você está sendo pesado na balança de Deus. Prezados e queridos, nesta oportunidade gloriosa que Deus nos concede, vamos ao livro do profeta Daniel, o 5º capítulo do profeta Daniel. Eu acho que mais do que qualquer outro livro da Bíblia, esse livro prevê o futuro, a menos que seja o livro de Revelação. E quando você lê o livro do Apocalipse, lê também o livro de Daniel, porque todos eles se encaixam. Porque o livro de Daniel é um livro de profecia, mas o assunto agora sobre Daniel é um incidente que aconteceu em sua vida. Eu acho que apoia o que estamos vendo acontecer em nosso mundo de hoje. E nesse capítulo, para o qual estamos aprendendo, eu não vou precisar ler para você. Eu vou te contar a história de Daniel. Já na Babilônia, ele foi transportado de Jerusalém para a Babilônia e está sob o julgamento de Deus, como o profeta Jeremias tinha previsto. Todos os julgamentos que Jeremias profetizou, todos os julgamentos que os profetas disseram, todos se cumpriram ou ainda vão se cumprir. Esta é a palavra de Deus. É a palavra infalível. Em muitos lugares das Escrituras, a Bíblia prediz sobre o futuro o julgamento. E esse futuro, esse julgamento há de vir sobre o mundo. Jerusalém foi julgada como Jeremias tinha dito. Ele disse: a menos que Jerusalém se arrependa de seus pecados, eles serão julgados. E o julgamento veio entre os que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, a 1.500 milhas de distância. Estava o jovem Daniel e seus amigos, e eles estavam apenas na adolescência. Eles foram transportados para a Babilônia, e Daniel foi um dos jovens que estava escolhido especialmente por Nabucodonosor para ser levado para a Babilônia e treinado em seu tribunal, treinado em todas as artes e ciências dos babilônicos. Agora, quando esse capítulo começou, Nabucodonosor está morto e Daniel foi um amigo e um profeta, é um primeiro-ministro de Nabucodonosor, o grande rei. Mas agora Daniel está mais ou menos esquecido, porque um jovem está agora no trono com o nome de Belsassar, que era neto de Nabucodonosor, o grande rei. Era a nação mais rica do mundo. Agora, a Babilônia, naquela época, foi o maior império do mundo. Bendito o nome do Senhor. E era a nação mais poderosa do mundo. E a Bíblia retrata Belsassar, o rei jovem, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo egoísta, egocêntrico. E a Bíblia ensina que Deus odeia o orgulho. E Jesus dizia anos depois, em Mateus capítulo 23, qualquer que se exaltar será humilhado. Se você tentar dizer quão grande você é, Deus deixa você de fora. Se você agir como se fosse algo grande,
Seus próprios problemas vão vir sobre a sua vida e você não vai ter a ajuda de Deus. Deus diz que vai te derrubar. Então ele era um homem muito descuidado, ele amava a facilidade e amava o prazer. E assim ele ganhou algumas vitórias militares e seu pai foi um grande general. Estava nas fronteiras que o levam de vitória em vitória. Então ele decidiu fazer uma grande festa, que seria a maior festa que a Babilônia já viu. Babilônia com todo o seu clamor. Babilônia com todas as suas riquezas. Babilônia com tudo o que ela tinha. E ele disse: teremos a maior festa da história do mundo. Então ele encomendou os melhores dançarinos, os melhores vinhos, as melhores comidas. Ele enviou um convite para uns 1000 para vir à festa. E naquela noite, enquanto estava festejando, dançando e bebendo no jardim baixo que Nabucodonosor construiu, que era uma das 7 maravilhas do mundo, Belsazar tornou-se intoxicado. Ele estava ali, ele era rei de um império, mestre de um banquete, o centro de todas as atenções, dançou a noite toda, mas a Bíblia diz: ninguém se engane, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Belsazar, cuidado, o julgamento está chegando. Você já foi longe demais, um pouco além do qual a paciência de Deus não vai. Há uma linha estabelecida entre as nações e entre os indivíduos, e nas famílias e nas comunidades. Jó disse àqueles que aram a iniquidade e semeiam a inexistência, colhe o mesmo. Continue arando sua iniquidade, continue semeando a sua maldade, você vai colher algum dia ou a 10 dias, porque eles semearam ao vento e colheram o redemoinho. Jeremias disse: eles semearam trigo, mas colheram espinhos. E assim, no meio desse banquete, Belsazar está dançando com uma garota bonita e sexy, mas de repente todos estão calados. Você poderia ouvir um alfinete cair. Seu rosto fica pálido. A Bíblia diz que ele começa a tremer, porque na parede, uma mão sem braço começa a escrever e todos sentados ali trêmulos, perguntando: o que foi isso? Que coisa estranha é isso? E Belsazar tentou ler, mas não conseguia ler a mensagem. Então ele disse: vamos chamar os astrólogos, os adivinhos, os caldeus. Chamemos os mágicos. E eles entraram para ver, mas não conseguiram ler. Belsazar estava amedrontado e a escritura estava cada vez mais nítida e brilhante o tempo todo. E as pessoas estavam comendo, e sua mãe ouviu sobre isso. E a mãe dele, acidentalmente, não estava na festa, mas entrou e disse: filho, o que é isso que ouvi sobre a escritura estranha? E ele apontou para a parede e ela disse: conheço um homem que pode ler essa escrita, o seu nome é Daniel.
Ele é um grande profeta. Ele ajudou seu avô a interpretar sonhos. Ele foi primeiro-ministro de seu avô. Ele está vivendo uma espécie de semi-aposentadoria. Talvez você não o conheça, mas eles enviaram um mensageiro a Daniel. E ele veio e entrou. E Beltesazar disse: Daniel, você está vendo essa escrita? Mas se você ler essa escrita, eu vou fazer de você o terceiro no governo do império. Vou colocar uma corrente de ouro de autoridade no seu pescoço e você será um membro da família real, próximo a mim. Daniel olhou a escrita. Ele reconheceu imediatamente que era a escrita de seu pai. Essa foi a escrita de seu pai. Ele convivia com Deus e vivia com Deus todos esses anos. Ele disse: Beltesazar, posso ler a escrita, mas guarde seus presentes. Não quero. Dê seus presentes a outra pessoa. Você vê, Beltesazar, ó rei, você se levantou contra o Senhor dos céus e da terra. Transportaram de navios da santa casa de Deus os utensílios de Deus, e tu bebeste com suas mulheres, suas esposas, suas concubinas, e bebeu vinho nelas, e Deus está ofendido. Louvaste a outros deuses, de ouro, de prata, de latão, de ferro, de madeira e pedra, os quais não veem, não ouvem e nada sabem. E o Deus em cujas mãos está a tua vida é o Deus a quem são todos os teus caminhos, não glorificaste. Sim, Beltesazar, eu vou ler. Deus tinha dado a Beltesazar tudo o que ele tinha, até a capacidade de rir, sua comida, sua bebida, seu poder, suas riquezas, pois tudo isso vem de Deus. Mas ele não agradeceu ao Senhor por eles. E Daniel disse: tudo bem, aqui está escrita: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou o teu reino e acabou. Beltesazar, você acabou, foi passado na terra. Tekel, você foi pesado na balança de Deus. E encontrado, querido. Pérez, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. E enquanto eles estavam no banquete, completamente desconhecido para os babilônicos, o grande rio Eufrates estava sendo mudado em seu curso, e o exército medo-persa passou por baixo do rio, e naquela noite a Babilônia caiu aos medos e persas, e Beltesazar foi morto, e Daniel permaneceu e se tornou primeiro-ministro no próximo império. Ambos os impérios o respeitaram. Santo é o Senhor. Pela sua sabedoria, sua fé e seu propósito e sua piedade. Deus está escrevendo na parede das grandes nações neste tempo presente. A palavra Mene também significa lembrado. Deus lembra dos nossos pecados. Deus vê nossas pornografias, Ele vê os filmes obscenos, Ele vê os filmes zombando de Jesus Cristo, Ele vê nossas mentiras, nossas enganações,
em nossa corrupção. Isso está passando por toda a nossa sociedade. Ele vê tudo e a Escritura diz: tenha certeza que seu pecado vai te encontrar. Mas ele se lembra de outra coisa também ele lembra. Deus lembra de se esquecer. Quando qualquer grupo de pessoas, qualquer nação, arrepende-se de seus pecados e se converte ao Senhor Jesus Cristo, Ele perdoará seus pecados e vai sarar a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. Segundo Ele diz: tu estás pesado na balança e encontrado em falta. A Escritura diz: Deus pesa os nossos caminhos, as nossas obras. A Bíblia diz: pelo Senhor as nossas nações são pesadas. Todos os caminhos do homem são claros aos seus olhos, mas o Senhor também pesa o espírito. Você está sendo pesado na balança de Deus. Os nossos pecados são grandes aos olhos de Deus e estamos sendo pesados em suas balanças. E muitos líderes pensativos acreditam que a escrita já está na parede e o julgamento já está começando a acontecer. Mas Deus nos pesa como indivíduos e como Ele vai nos pesar. O que há do outro lado da balança? Bendito é o nome do Senhor. De um lado está você, do outro lado está o Deus que te pesa. Ele vai pesar você pelos 10 mandamentos. Você fica com os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás, não cometerás assassinato. Todos estes constituem os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se ofendermos um mandamento, somos culpados de todos. E essa é a razão que a Bíblia diz que somos todos culpados. E essa é a razão que Jesus disse: você que está sem pecado, pega a primeira pedra e jogue nesta mulher levada em adultério. Mas nenhum daqueles ou desses religiosos podem fazer isso, porque todos temos pecados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos estão sob o julgamento de Deus. Então, não só vamos ser pesados pelos 10 mandamentos, vamos ser pesados pela lei do amor. Mateus capítulo 22, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos, Jesus Cristo disse: isso consiste toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo se resume em amor. Você ama ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma. E você ama o seu vizinho? Agora, seu vizinho significa qualquer um que estiver necessitado. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano. Quem está necessitado, você ama? Aquele próximo, tanto quanto você ama a si mesmo? Isso é o que
Jesus Cristo disse: vamos ser pesados por essa lei. Terceiro, vamos ser pesados pela pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no Salmo 89, pois quem no céu pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser comparado ao Senhor? Isaías disse: quem será semelhante a mim? Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Agora, Jesus Cristo era o único homem santo que já viveu, o único homem santo da história. E se não vivermos como Jesus vive, ficaremos aquém da exigência de Deus e expectativa de Deus. Você pode perguntar: quem no mundo pode viver como Jesus? Ninguém. Essa é a razão que vocês têm para dizer: eu sou um pecador. Deus vai nos pesar por Cristo. Ele vai nos pesar pelos 10 mandamentos. Bendito o nome do Senhor. Ele vai nos pesar pela lei do amor, mas Ele também vai nos pesar pelas suas obras. Aqueles pecados de omissão que você nem estava consciente. E em Mateus capítulo 25, Jesus nos lembra: pois eu tive com fome e não me deste de comer. Eu estive com sede e não me deste de beber. Eu era um estranho e você não me acolheu. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente na prisão e você nunca veio me visitar. E o povo vai dizer: Senhor, onde te vimos assim, nu e doente, e na prisão e com sede? Então ele vai responder desta maneira: se você não fizer, ou se você não fez a um destes pequeninos, você não fez a mim. Agora isso ataca todas as pessoas que ouvem essa mensagem. Nós nos entristecemos porque Jesus Cristo pronunciou o julgamento. Ele disse: aqueles que são culpados do pecado de omissão irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, eu conheço as suas obras, que não és quente e nem frio. Eu gostaria que você fosse quente ou frio. Então, porque você está morno, eu vou te vomitar da minha boca. Disse ele. Ouça, há muitas pessoas que não estarão lá no céu, e você achava que estava lá. Ele também vai nos pesar pelas nossas oportunidades, ouviu? Pelas nossas oportunidades, você ouviu bem? A quem muito é dado, muito será requerido, disse Jesus. Essa geração não vai ter como se desculpar, porque nas grandes cidades, cada bairro ou cada esquina, há uma igreja ou uma congregação, uma Bíblia em cada quarto de hotel. Milhões de Bíblias disponíveis e o Evangelho sendo pregado pelo rádio, pela televisão, em redes sociais. Então, o Senhor vai julgar pelas oportunidades que tivemos. Veja as literaturas cristãs que estão disponíveis nas livrarias e não aproveitamos isso. A quem muito é dado, muito será requerido. Mas alguém diz: com todas essas oportunidades eu não consigo, não, mas a glória de todas essas coisas
é que existe o Evangelho. E o Evangelho é uma boa nova para as pessoas. Como você está sentado lá e dizendo, bem, eu sou culpado. E a boa notícia é que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você e por mim. E Deus levou esses pecados, essas falhas e depositou sobre Cristo. E ele se fez pecado por nós. Como vou ter justiça própria, como eu não tenho nenhuma justiça? Eu sou um pecador. Eu não tenho justiça suficiente para ir para o céu. Mas na cruz, Cristo deu justiça para mim e Ele dá para você. Ele me deu uma justiça que eu não tinha. Eu sou aceitável nessa mensagem por Deus. Não porque sou um bom, ou porque eu leio a Bíblia, ou porque eu prego para multidões de pessoas, mas eu sou aceitável pelo sacrifício de Cristo. Sou aceito no amado por Ele. Esse é o meu privilégio nesse momento. Você também pode se apropriar do que Cristo fez na cruz por você. Agora, após esta mensagem, você pode sair daqui livre o bastante para chegar até o céu. Livre o suficiente para ter seus pecados perdoados, livre o suficiente para viver uma nova vida. Tu foste pesado na balança de Deus. Como te encontras, meu querido? O que você está querendo? A última palavra que é dividido. O farsim. Teu reino está dividido. Deus disse, Beltesazar, estou tomando o seu reino, você está acabado, o julgamento chegou. E é tarde demais. Deus vai dizer isso para você. O julgamento chegou e é tarde demais, como falou para Beltesazar. Bendito o nome do Senhor. Mas Deus te dá por esta mensagem, Deus te dá uma outra oportunidade. Este é o seu momento com Deus, para receber Jesus Cristo em seu coração. E com essa certeza que Cristo está em seu coração, você não vai para o julgamento. Porque não há julgamento para os que estão em Cristo Jesus. Porque o julgamento que eu mereço foi realizado por Jesus Cristo na cruz, pois eu o aceitei como meu Senhor e Salvador. Mesmo parecendo para o mundo que era uma coisa insignificante, bendito o nome do Senhor. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.